A paz do Senhor Jesus, irmãos. Presta atenção nesse louvor que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. E eu vou contar através a história por detrás desse louvor, a fonte transbordante do inário da harpa cristã, que é o número 456. Eu vou colocar para vocês ouvirem aqui. Então, esse louvor aqui, eu vou contar para vocês a história, o testemunho por detrás desse louvor da harpa cristã. Amém, irmãos? A história, né, este hino é o testemunho impactante de um homem que experimentou a graça salvadora de Jesus. O nome dele é Frederick Arvid Blom. Nome em inglês, mas não sei falar inglês, viu, irmãos? Que mesmo tendo nascido em um lar luterano, não conhecia Jesus. Ele se tornou-se marinheiro e quando migrou para os Estados Unidos, em 1890, ele aceitou Jesus. E por meio do evangelismo feito pelo Exército da Salvação de Chicago, e no estado de Lyons. Neste grupo, ele conheceu a sua esposa, que logo depois eles se casaram, mas após 2 anos ela faleceu, a sua primeira esposa, né? E com a morte dela, ele, né, se entristeceu, né? Então ele deixou o Exército da Salvação, mesmo sendo já um oficial, e foi estudar teologia em Chicago. Aí ele passou a congregar na Missão do Pacto e em 1905 ele foi ordenado pastor. 3 anos depois, Blom casaria com Hannah Maria Lindstrom, que é a sua nova esposa, né? E quando tudo parecia estar bem, né, com a vida de Blom, estava tudo indo muito bem, muito perfeito, né? Blom começou a se envolver, né, se esfriar na fé, e ele também começou a se envolver com militantes, né, do Partido Comunista dos Estados Unidos. Por influência, né, de alguns colegas, né, dele, ele abandonou o pastorado e ele se desviou da fé e passou a beber muito também, né? E ele se envolveu com muitas coisas erradas, né? E isso causou, né, ele a prisão. Ele foi preso por causa das coisas, né, dos atos que ele tinha cometido, e ele foi parar lá na prisão, né, irmãos? E ele diz assim: eu me afastei de Deus e tornei-me amargo comigo mesmo e com o mundo, e não menos importante com meus colegas ministros, que olharam para mim com suspeita, porque eu era membro do Partido Comunista, contava Blom. A sua esposa ainda conseguiria pela justiça, né, irmão? Ele estava passando todo aquele processo, né? Aí a esposa dele também, né, decepcionada, creio eu, com todos os atos, né, que ele tinha cometido errado, né? Ela abandonou ele, né, e procurou na justiça anular o casamento dela com ele, né? E ela pegou e ficou com as guardas das 2 crianças que ele tinha, que eram 2 meninas, né, irmãos? E ela ficou com a guarda, porque ela conseguiu na justiça a guarda das crianças, né? E o nome das meninas era Viola e Ruth. Ainda muito pequenas elas, né? Lá na prisão ele estava sozinho, né? Abandonado pela esposa, ele estava sozinho, abandonado pelos amigos que ele achava que eram um amigo dele, né? Que também abandonaram quando ele caiu na cela, na prisão, e ficou sozinho. Ele e Deus naquela hora. Aí caiu a ficha dele que, né? Ele falou: tô sozinho aqui. Agora é eu e Deus mesmo, né? Aí ele se arrependeu, né? Ele bateu aquele arrependimento muito grande nele, né? Ele lembrou dos erros que ele tinha feito, de tudo que ele fez, né? Ele se arrependeu muito mesmo. E ele, dentro da prisão, ele clamou a Deus, né? Ele pediu misericórdia a Deus, né, irmãos? E lá dentro da prisão, Deus deu esse louvor para ele, a fonte transbordante, que é do número 456, inário da harpa cristã. Lá dentro da prisão, sozinho, na mais profunda tristeza que ele estava, Deus deu esse louvor para ele lá na prisão, né? E lá na prisão ele encontrou o caudal do seu amor, mais uma vez, né? O
causa do seu amor, ele encontrou novamente Jesus com ele, né, irmão? Naquele momento sozinho, triste, abandonado, ele reencontrou o amor de Deus nele, ele encontrou o amor em Jesus novamente, quando ele estava abandonado, né, irmãos? Aí, mais uma vez, né, naquela fonte transbordante mais profunda que o mar, sobre o qual ele escreveria, né? Ele ficou preso ali por alguns meses, saindo da prisão em 1917, né, irmãos? E saindo da prisão em 1917, ele recebeu o apoio novamente dos irmãos em Cristo Jesus, né? Que era do Exército da Salvação, o mesmo exército que ele tinha conhecido Jesus. Esse mesmo povo estava lá e apoiou ele na saída, né, da cadeia, e ele reconciliou novamente com Jesus e voltou, né, a fazer a obra do Senhor Jesus, né, irmãos? E isso foi muito lindo, né, irmão? Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão passando pela mesma história de Blom, né, que abandonou a fé, que desistiu, que perdeu as esperanças e acabou se envolvendo com coisas erradas e acha que não tem solução. Mas quando ele se encontrou sozinho dentro de uma cela de uma prisão, ele viu que não tinha ninguém, que ele só tinha Deus. E ali mesmo ele clamou a Deus e Deus deu esse louvor para ele da harpa cristã do número 456. E ele reconciliou com Jesus. E isso é uma história linda, né, irmão? É um testemunho lindo. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, viu, irmãos? Deus abençoe. É isso.